Paz seja convosco. Amém. Louvamos a Deus, porque o Senhor fez com que nós conseguíssemos vencer o mês de novembro e nos deu a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, podendo louvar, adorar e bendizer o nome dEle. Da mesma maneira que Cristo está voltando, as perguntas do catecismo estão acabando. Temos que começar a orar para que o Senhor nos dê a direção que nós vamos aprender depois disso. Eu vou inverter, porque o tempo do primeiro período é maior. Nós vamos fazer a primeira pergunta 86. Agora as perguntas elas não são tão vinculadas uma com a outra. Pergunta 86 do Catecismo de Westminster é: o que é a fé em Jesus Cristo? Fé. Não é interessante um dos dois sentar para cá não? Porque vocês estão com a cara que um vai apoiar no ombro do outro para dormir aí, não é não? Hoje não. Não? Hoje não. Hoje não? Então tá bom. Hã? Não é melhor para mim que mais só do meu. Aí tem o versículo diz que a gente tem que sair de dois, né? Porque onde um cai, o outro levanta. Mas do jeito que tá a cara dos dois ali abrindo a boca, vai cair um do lado do outro. O que é a fé em Jesus Cristo? Hebreus diz que fé é algo que você não vê, algo que você crê sem ver. E a maior dificuldade nossa, como ser humano, é realmente crer sem ver. E esses hinos que nós cantamos, eles falam muito sobre essa condição da fé, a condição dos discípulos no barco, com o próprio autor da vida. Esquenta da carne. Esquenta. Esquina? E aí os discípulos no barco, passando aquele período de luta e dificuldade, que pode refletir a minha conta, a sua conta, a traição, a tristeza, a chateação, a rejeição. E aí aqueles homens são despertos, entendeu? Ou melhor, despertam o mestre. E o mestre fala: homens de pequena fé. E aí esse último hino que nós cantamos, ele fala exatamente sobre isso. Sobre a gente confiar no Senhor, independente do que nós vemos. O que é a fé em Jesus Cristo? Fé em Jesus Cristo é um dom de Deus, não procede de mim ou de você. Você não consegue aumentar a sua fé, você não consegue ir num monte e conseguir um pouco mais de fé, alguém te dá um vidrinho de fé. Fé em Jesus é um dom de Deus, uma graça salvadora pela qual recebemos e confiamos somente nele para a salvação. E aqui ele fala sobre a questão apenas salvífica, mas nós não vivemos apenas para a salvação. Nós vivemos também neste mundo com as nossas lutas e dificuldades. A fé não se constitui em mérito para a salvação, mas é o resultado da salvação, e uma das primeiras coisas que eu ensino para vocês quando nós começamos a caminhar juntos é que a salvação, a fé, ela é uma consequência da tua salvação. O Senhor, ele implanta a salvação, a fé em você, e você responde com a salvação, com a fé, com aquela declaração de amor ao Senhor, mas não é algo que procede de você. As igrejas dizem que a gente consegue conquistar isso, que em algum momento você toma essa decisão, mas sem a ação divina de Deus, a nossa condição é a ação de pessoas mortas. Nós não temos condição nenhuma de interagir com o ser divino, porque nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. A fé não se constitui em mérito para a salvação, mas é resultado da salvação. A fé tomada como mérito para a salvação se torna em obra. Se eu achar que a minha salvação demanda de mim, então quer dizer que eu vou entender que eu fui salvo pelas minhas obras. Pelo tempo que eu oro, pelo tempo que eu jejuo, pelo tempo que eu leio a palavra, pelo tempo que eu estou na casa do Senhor. A fé não constitui mérito para a salvação. A fé tomada como mérito para a salvação se torna obras, e aí o que nós fazemos é negar a verdade do Evangelho, de um ser, sendo Deus, se despoja, se torna carne, para se entregar por mim e por você na cruz do Calvário. Ao mesmo tempo, a fé produz boas obras como resultado da salvação. E aí, quando nós nos convertemos a partir da ação divina de Deus, nós conseguimos visualizar, eu visualizo na minha vida como eu era e como eu sou. Talvez não como eu deva ser, mas eu consigo ver diferença no meu linguajar, no meu modo de falar, nas minhas ações e nas minhas reações. E mesmo que você não consiga ver,
A figura divina de Deus, ela consegue contemplar. Talvez a sua evolução ela não seja tão grande, talvez o seu crescimento não seja tão grande, mas há um crescimento em você e é devido à ação divina. A nossa obrigação é nós recebermos essa semente e nós continuarmos frutificando. E com a minha oração, com a minha leitura da palavra, com a minha dedicação com as coisas do Senhor, sim, eu cresço. Eu fico um cristão mais forte, eu fico um cristão mais confiante nas coisas do Senhor. A fé verdadeira produz boas obras como resultado da salvação, e nenhuma delas é mérito humano. Por esse motivo não existe contradição nos escritos bíblicos. As boas obras são consequências da salvação, e não obras meritórias para a salvação. Já falei para você que esse conceito da cultura grega, romana e outras culturas antigas mostram, depois da sua morte, aquela grande fila. E aí você vai andando, chega uma hora, quando você chegar na frente do juiz, ele vai olhar, ele vai pegar um saquinho, entendeu, com as suas obras, vai colocar lá as obras num pires lá, entendeu, aí a balancinha vai fazer assim, aí vai colocar as obras boas do outro lado. Se as obras, elas estiverem mais tendentes para coisa boa, você é aprovado. Se você tiver, nunca vi falar ninguém que tinha no meio, né? Mas se tiver mais para a direita e você tiver feito coisas piores, você está reprovado e você vai para o inferno. Se chegar no meio é purgatório. Não dá para saber, talvez seja, entendeu? Então a gente tem que entender que essa figura de que as minhas obras definem a minha salvação, isso é uma mentira. É porque eu sou salvo que eu começo a fazer cada vez coisas melhores, em que eu me incomodo em relação a algumas situações e algumas decisões que eu tenho tomado, e aquilo começa a me incomodar. E é interessante que o próprio Deus, ele cria situações antagônicas, do tipo, alguém rejeita você, Wallace, e aí você tem a opção de perdoar alguém de uma forma diferente. Você tem essa opção, e Deus, ele confronta você nas situações que você passa. A mesma coisa que você exige do próximo, Deus, ele coloca na sua balança para ver se você vai agir dessa mesma maneira. Eu tenho vivido isso. A gente vê isso claramente. A gente canta que só pode tu salvar-nos ao Mestre, confias, o Senhor vem transbordante, mas quando a luta e a dificuldade vem, a gente se abala. E aí é a hora da gente mostrar realmente se a gente confia ou não confia no Senhor. Efésios capítulo 2, verso 10. Efésios capítulo 2, verso 10. Pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. E aí, para aqueles que são filhos, Deus, ele prepara boas obras para que você faça. Ontem a irmã Vânia postou lá no grupo lá, para você se lembrar dos alimentos. Eu ainda postei, somente para aqueles, inclusive está faltando a caixa aqui. Eu cheguei e falei, ainda coloquei lá embaixo, para quem sabe constranger o seu coração, somente para aqueles que não passaram fome no mês de novembro. E aí, alguns trouxeram, outros não trouxeram, talvez eles tenham passado fome no mês passado, ou simplesmente não se lembraram. Essas atitudes são as atitudes que mostram se você realmente está crescendo em estatura e graça, se você realmente está crescendo diante do Senhor ou não, porque a palavra ela é pregada, o aviso profético foi dado, a exortação foi dada e você simplesmente passa por cima disso, mas você não se esquece de acordar e escovar o seu dente, você não esquece de tomar o seu café, você não esquece de colocar combustível no carro, porque senão você não chega na igreja. Ou seja, a tua vida gira em torno de você. E nós temos consciência plena de que nós vivemos dias maus. Mas não é possível que você não tenha na tua despensa alguma coisa para você compartilhar. Não é possível. Eu duvido que isso aconteça. E se eu tiver errado, você me procura depois do culto e fala: Pastor Paulo, eu não tenho nada dentro da minha despensa. E eu te garanto que nós vamos encher a sua despensa. Mas eu duvido que isso seja verdade. Essa ação nossa, egoísta, é realmente uma ação de uma pessoa que realmente não se preocupa com o próximo. Diz que ama, mas que não ama. Porque não age desta maneira. Mesmo Deus dizendo que somos feitura dele,
criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A fé em si mesmo. Fé por fé não vale nada. As pessoas, elas colocam a fé em si mesmo por si mesmo. Eu tenho a minha fé, e a minha fé eu seguro a minha onda, e é eu que me controlo, e é eu que consigo. A crença bastante difundida de que o homem é capaz, por seus próprios méritos e esforços, de conseguir sua própria salvação, transforma a fé em mérito humano e a torna necessária a salvação. Será que é necessário a minha ação? Será que Deus ele não é soberano? André, se é outra igreja, aqui atrás. Se eu acho que a fé, a salvação em Cristo, é necessária a minha ação, então você tem que entender que a ação de Deus não é 100%. Nem que seja 99, 99, 99, 99. Se há uma participação sua, Deus não é soberano. E aí é você que escolhe o Deus que você segue. Da mesma maneira que quando você diz que a Bíblia ela é a palavra de Deus, os ensinamentos que aqui estão, eles são verdadeiros, você tem um alicerce no seu coração para diante das suas dificuldades, você se apoiar que aquilo como toda uma verdade. Mas se isso aqui contém a palavra de Deus, o seu coração ele vai ficar vacilante, vai falar, será que isso é a palavra de Deus? Será que não é só aquele texto e esse não é porque eu não estou vendo na minha vida? A condição da soberania de Deus ela é a mesma coisa. Se eu acho que eu tenho mérito na minha salvação, o meu Deus ele não é soberano. Ele tem uma participação majoritária, mas não é soberano. O que é a minha ação? O que é a minha boa ação? O que é a minha justiça? Isaías 64:6. Quando Deus olha para mim e para você, olha para a minha comida que eu trago aqui de doação, quando Ele olha o meu tempo que eu despendo diante dEle, o que Ele diz que esse tempo é? Ou essa ação é? Isaías 64:6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como traço de imundícia. Todos nós marchamos como antolha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Mas todos nós somos como o imundo. Quem era o imundo? Quem era o imundo? Quem era o imundo no Evangelho? Na palavra de Deus? Imundo, imundo! Quem era o imundo? O leproso, gente. O leproso, quando ele estava chegando numa cidade, ele olhava e falava assim, imundo! E ele estava dizendo que ele estava chegando. Deus olha para mim e para você e fala, porque nós somos como o imundo. Não, nós não somos o imundo, nós somos como o imundo. E todas as nossas justiças, toda boa ação que você faz, toda boa ação que eu faço, todo bom pensamento, todas as nossas justiças são como o trapo de imundícia. E aí eu estava vendo com a Rosângela essa semana lá um episódio do The Chosen, e aí mostrava a mulher do fluxo de sangue, em que ela, todos os dias, ela se ausentava da casa dela, ia lá para um rio escondido, e lá ela lavava os panos, entendeu, cheio de sangue, seco, e ela lavava para usar, porque ela já tinha 20 anos de fluxo de sangue. Para Deus, a sua boa ação, o seu bom pensamento, a minha oração e a sua oração é como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Então eu não tenho justiça diante de Deus. Não há um preço, não há uma coisa que eu possa oferecer ao Senhor. Falar assim, olha Deus, está aqui a minha oferta. Esse pressuposto da moderna igreja evangélica, principalmente na atividade missionária, traz à mente do homem um Cristo deficiente e um Deus fraco, que ignoram o futuro e necessitam da ajuda do homem para realizar os seus propósitos. Porém, esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia não precisa de mim, não precisa de você. O Deus da Bíblia é aquele que a palavra de Deus diz que nenhum plano, nenhuma ação pode eliminar os seus planos. Nada pode impedir a sua ação, Ele é o Deus do impossível. Jó diz que nenhum dos seus propósitos pode ser frustrado. Ele é soberano. E você tem que alicerçar esse conhecimento, esse entendimento no seu coração. Quem é Deus para você? Ele é um participante da sua história?
ou Ele é o soberano sobre a sua vida? E não adianta você declarar o que você quer. Você tem que viver o que você quer, o que você define. Porque o seu dia a dia vai dizer, o meu dia a dia vai dizer. Quando a luta e a dificuldade, nós contamos de ondas de mar tão medonhas. Tem momentos que você liga para mim e fala: pastor, eu estou passando por isso, eu não sei nem como resolver isso. Como eu vou resolver? E aí, de ondas de mar tão medonhas, você tem que lembrar que o autor da vida, ele não só está no barco, mas ele está dentro do seu coração. Nada pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a altura, nem a profundidade. Nem Satanás, nem seus demônios, nem a morte, nem a enfermidade, nem o porvir, nem animal, nem nada, nem plano econômico, nada pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque é uma decisão dele. Não é minha decisão. A minha decisão é sempre, diante da dificuldade, fugir da presença dele, tentar resolver os meus problemas. É achar que ele me abandonou, que ele dormiu, mas na verdade ele está conosco. Ele não nos abandona. Então, se as nossas obras se transformam em agradáveis a Deus? As nossas obras, quando ele fala que as nossas obras elas são imundas, as nossas obras feitas por nós mesmos. As nossas obras feitas pela inspiração dele são benditas. É diferente. Porque nós agimos de uma forma tanto divina como uma forma moral. Então você pode se constranger por alguma coisa e ajudar, você pode se constranger por alguma coisa para você receber algum benefício, mas outra coisa é você ser motivado no seu coração em agir de uma maneira diferente. Essas são as boas obras. Por isso que é a condição da motivação. Qual é a motivação que eu faço o que eu faço? Qual é a motivação que você faz o que você faz? Se a sua motivação é receber o louro, é receber o tapinha nas costas, esse para Deus não vale nada. Porque quando você recebe o tapinha nas costas, você já recebeu a sua honra. Entende? Então, vocês vão lá fazer o evangelismo. Se vocês fazem isso para receber tapinha nas costas, para Deus não tem valia nenhuma. Mas se vocês fazem com o objetivo de levar a palavra do Senhor, porque foram motivados por Deus, nesse calorzão, está andando, fazendo a obra, é grato ao Senhor. É como as orações dos santos em Apocalipse, sobem como um incenso suave ao altar do Senhor. Todo aquele que se declara capaz de criar em si mesmo a fé salvadora, estabelece assim uma obrigação para Deus. Eu fiz a minha parte, Deus. É o conceito na Igreja Universal, por exemplo, em que eu tenho que dar o meu dízimo. E quando eu dou o meu dízimo, eu posso colocar Deus na parede, e a palavra é exatamente essa, eu coloco Deus na parede, e Ele é obrigado a me suprir 10 para 1, 100 para 1. Quando você acha que você se salva, quando você acha que a fé que existe em você procede de você, você faz de Deus um réu, um devedor a você. Afinal de contas, você cumpriu um papel. É o que as pessoas muitas vezes fazem nas campanhas. Campanha de 7 semanas disso. Você se reunir 7 semanas é bendito, mas a motivação sua não é adorar a Deus, é receber algo em troca. É como se você falasse: Deus, eu cumpri as 7 semanas, agora você vai ter que fazer o que eu quero. E não funciona assim. E isso é um voto de tolo. Se reúna 7 vezes, 9 vezes, 10 vezes, 15 vezes. Faça jejuns de adoração ao Senhor, mas não com o objetivo de querer receber algo em troca. Nós somos pecadores, mas lute contra essa natureza pecaminosa. É exatamente isso que Deus quer que a gente faça, que nós lutemos contra a nossa natureza pecaminosa, contra o nosso desejo de agir segundo o nosso coração, devolver ao outro a mesma moeda do que ele nos fez. Mas Deus espera que eu e você façamos diferente. Que nós possamos semear no mundo uma semente de amor, não porque nós estamos lendo um texto bíblico, mas porque nós estamos vivendo esse texto bíblico. A melhor forma de você pegar a palavra de Deus é através do seu jeito de agir. Quando ninguém está vendo, quando você não está diante da sua esposa, quando você não está diante do seu marido, dos seus filhos, do seu chefe. Por isso que nós meditamos em Pedro, 1 Pedro, 2 Pedro, que nós temos que ser fiéis às nossas obras, mesmo quando o nosso patrão não está vendo. Porque aí nós estamos fazendo como ao Senhor.
Quando nós meditamos na condição da submissão feminina, a gente fala a mesma coisa. A mulher ela tem que se submissa ao seu marido como ao Senhor, mesmo que ele é um mala. E é o homem idem. Ele está casado com uma mulher rixosa, ele tem que ser um homem segundo a vontade do Senhor, porque é para ele, não é para o outro. Nós temos que entender. Essa doutrina do livre-arbítrio, que eu escolho se eu quero Deus ou não quero Deus, cria algumas dificuldades ao raciocínio mais simples. Para você pensar, como que uma pessoa só pode ser salva pelo livre-arbítrio? Como fica, por exemplo, a condição do bebê que está na barriga da Aisla? Como que uma criança que está sendo gerada na barriguinha lá da Aisla, ele pode ter algum arbítrio e dizer, eu aceito Jesus Cristo? Como que ele pode confessar? Como ele pode ser batizado? Aqueles que são incapazes, há pessoas que nascem e são pessoas que têm deficiência mental tão grave que as pessoas não conseguem interagir com o mundo de nenhuma forma. Como que essa pessoa pode ser salva? É simplesmente impossível, de acordo com essa doutrina, a não ser que se negue a claríssima doutrina bíblica da queda, ou seja, só alguns caíram, nem todos caíram. Lucas capítulo 18, verso 16. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. A interpretação literal daqui é uma interpretação de crianças mesmo. Crianças queriam vir a Cristo. E os discípulos achavam que não, apenas quem deveria ir ao discípulo, ao mestre, eram as pessoas que realmente precisavam de uma coisa grandiosa, ou algumas pessoas com autoridade, talvez para elevar o seu ministério, e Jesus fala, não, deixa as criancinhas virem a mim, porque delas é o reino de Deus. Sim, no primeira instância está falando de criança, mas está falando de mim e de você. Porque quando nós somos novos na fé, nós somos como crianças. Nós somos pessoas que não temos nenhum conhecimento, nenhum entendimento, agimos segundo a nossa birra, segundo a nossa vontade, segundo o nosso desejo. Nós relutamos a aceitar a figura divina de Deus como nosso Senhor. Nós somos essas criancinhas também que estão nesse texto. Se você acredita na salvação pelo livre-arbítrio, também a salvação se realiza por causa do pecador. É o pecador que decide. Ele, morto em delitos e pecados, eles acabam arcando com o fardo de desenvolver e manter a sua fé. Será que é possível? Será que é possível eu, sendo pecador sem Cristo, eu decidir por Cristo? Ou então a pessoa peca e pede perdão indefinidamente, vulgarizando dessa forma tanto o pecado como o perdão, que era o que a grande maioria das pessoas na igreja primitiva pensavam. As pessoas achavam que elas podiam comprar a sua salvação através de uma indulgência, em que um sacerdote ia lá e falava assim, ó Jenny, você pecou, tá aqui ó, um papelzinho, só tem que pagar R$100. A Jenny, legal, beleza, tô aqui os R$100, e ficava com o papelzinho, e aquele papelzinho tinha uma validade de tanto, alguns papelzinhos tinham mais validade, menos validade, dependendo do preço que se pagava. E as pessoas acreditavam nisso. E as pessoas nos dias de hoje continuam acreditando nisso. Elas continuam achando que, pelas ações delas, elas têm direito à salvação. E aí nós cantamos, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Nunca saberemos. Nós nunca saberemos e nunca conseguiremos pagar por essa forma. Romanos capítulo 3, verso 23. Pedro não, é Daniel. 3:23. Ajuda ele, Lúlio, por favor. Olha lá, ele vai achar. Romanos, capítulo 3, verso 23. Pois todos pecaram. Não, de novo. Vai lá, devagar. Todos pecaram, carecem da glória de Deus. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus.
Eu e você somos pecadores. E nós carecemos, precisamos, necessitamos, desesperados somos dessa manifestação de Deus sobre as nossas vidas. Na salvação, na provisão do dia a dia, na manutenção da nossa fé. Essa vulgarização do pecado provém do senso comum de que Deus não levará em conta os pequenos pecados. Para aqueles que não cometeram pecados mais sérios, mas todo pecado é uma ofensa grave ao Deus infinito e merece a punição infindável no inferno de fogo. Quando as pessoas elas entendem, ou elas acham que a salvação é por conta delas, elas acham muitas vezes que quando os pecados eles são pequenos, eles são descartados diante de Deus. Talvez eu e você possamos pensar até assim. A Rosângela está me devendo tanto, a Luísa está me devendo tanto. Mas o que a Luísa está me devendo é tão pouco, eu descarto isso. Para Deus não funciona dessa maneira. A minha ação pecaminosa, ela é uma ação que é digna do inferno. Poxa, pastor, mas não é muito radical a coisa? É a decisão de Deus. E aí voltamos à condição de um Deus soberano. Posso eu questionar a ação divina de Deus? Pode o vaso dizer para o oleiro por que me fizestes? 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Ele não poupou Jesus Cristo. Que foi, cara? Que tanta sede, cara? Que tanta sede você tem, cara? Misericórdia. Ele não poupou Cristo. Ele não poupou os anjos. Você acha que você vai ser poupado? Você acha que está liberado? Se Jesus morreu pelos pecados de toda a humanidade, aqueles que foram ao inferno serão condenados sem prova de culpa. Já não existe pecado. Se você acha que Jesus Cristo morreu por todo mundo, todos, indiscriminadamente, o sangue dele, ele é sobre o pecado de todas as pessoas. Como que alguém pode ir para o inferno? Como pode ter necessidade de eu pedir perdão se já foi perdoado? 1 Coríntios capítulo 15, verso 3. Primeira Coríntios capítulo 15, verso 3. Pedro 15, 3. Antes de tudo vos entreguei o que também, como também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Pecados de quem? De todos ou dos filhos? Se for de todos, não fecha a conta. Se for de todos, não fecha a conta. Dessa forma, chegar-se à conclusão de que a justiça dos homens é mais perfeita que a justiça de Deus. Quem se atreve a achar que a justiça do homem é mais correta do que a justiça de Deus? E aí se fala também sobre a condição da fé preveniente ou presciente, ou seja, Deus, na eternidade, ele olhava para o Nicolas e falava assim, algum dia o Nicolas vai falar sim para mim, então ele é salvo. Deus continua dependendo da ação do Nicolas. Essa mesmíssima doutrina de fé em si mesma apresenta-se revestida em falsa piedade, quando afirma que Deus salvou aqueles os quais previu que no futuro teriam a capacidade de conseguir a fé por suas próprias realizações. Como o Nicolas ele pode ser desperto se ele é um homem imerso no pecado e morto? Como que isso pode acontecer? Romanos capítulo 8, verso 30. Aisla? E aos que predestinou, a esses também chamou.
E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Todas as pessoas desse verbo são no passado, no sentido de passivo. É Deus que me glorifica, é Deus que me preordena, é Ele que me chama, é Ele que me justifica. Porque eu não tenho condição de fazer isso sozinho, eu estou morto. Eu não tenho condição de fazer isso. A fé psicológica. Essa fé ela é muito feita nas igrejas. Motivos, formas, experiências. Nós vimos já, isso não é da meu tempo, mas a época das pessoas que tinham dente de ouro, as pessoas que viam isso, viam aquilo, paredes brilhando, estrela andando, entendeu? Será que a fé salvífica ela é uma fé psicológica? A fé psicológica é aquela que necessita de comprovação através de experiências e sensações. O que fala Herodes diante de Cristo? O que Pilatos fala? Você vê esses homens ou outros judeus falam assim: faz aí de novo um milagre, porque eu quero crer. Jesus na cruz do Calvário, olha naquele momento os homens olham e falam: se você realmente é o Filho de Deus, desce da cruz, que aí eu vou acreditar em você. Fé psicológica. Experiências e sensações, a fé que necessita de milagres para ser comprovada. Essa é a fé que tem levado milhões de pessoas a igrejas pentecostais e carismáticas. Essas religiões de milagres originam-se na fé psicológica de seus fiéis, que desprezam a Escritura e buscam a realização religiosa em sensações e experiências pessoais, e com isso eu não estou dizendo para você que não existe a ação do Espírito Santo. Eu estou dizendo que tem um equilíbrio. Você tem a palavra e tem a ação divina do Espírito Santo. Milagre da cura, restauração, visão de anjos, palavras proféticas, tudo isso para mim é real, só que é balanceado com a palavra. E aí você tem, de um lado, um extremo em que se abole essa condição espiritual, do outro lado você tem outro extremo que se abole a palavra, que é só uma experiência. Eu fui num culto uma vez em que a pessoa ela chegou no culto, olhou e falou assim, estava com a Bíblia na mão e falou assim: hoje não tem palavra, hoje é de milagre. Jogou a Bíblia longe. E o povo ficou na polvorosa. Você entende que é o extremo? Você entende que extremos, eles nunca são abençoados. Marcos capítulo 12, verso 24. Marcos 12, 24. Respondeu-lhe Jesus: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus. E aí o que ele está falando é, as pessoas elas estão atreladas de um lado ou no outro, os extremos. A fé que salva, a verdadeira, a fé que salva está baseada na autoridade da palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A fé que salva está baseada na autoridade da palavra. A fé que salva está baseada unicamente na suficiência do trabalho de Cristo, sem acréscimos ou exceções. Essa fé é revelada pela concordância plena ao que a Escritura revela com referência à pessoa, ofício, obra de Jesus Cristo, incluindo o Antigo Testamento. 1 Coríntios capítulo 15, verso 3 e 4. 15. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Nós temos que levar o ensinamento para as pessoas a respeito disso, e não de invenção. Se a pessoa está procurando Cristo porque ela está doente, ela vai ficar até curada, pode ser, mas ela continua sem Cristo. Se ela está com um problema financeiro, um problema na justiça, e ela busca Cristo só por isso, ao ser satisfeita, ela se afasta de Cristo. Por que as igrejas que fazem campanhas
elas não vivem sempre lotadas. Eu lembro lá em São Paulo, a gente fazia campanhas em que chegava uma época em que tinha 150 pessoas na igreja, numa igreja que cabia 80. Ficava lotada. Acabou a campanha. Foi embora. Recebeu a benção. Inteiro não precisa mais de Deus. Quando eu precisar de novo, eu volto. Nós temos que semear para todas as pessoas, mas nós temos que semear a verdade. Quando você semeia a palavra de Deus verdadeira, que foi o que o El leu, entendeu? O que acontece? A pessoa ela vai ser motivada não porque é algo que ela quer, mas algo que ela precisa. Por fim, é preciso dizer que a aceitação parcial da Escritura relativa a uma e outra doutrina resulta em uma fé inútil que não leva à salvação. Se você não crê nas Escrituras por inteiro, a sua fé é uma fé fraca, é uma fé deficiente. Esses falsos religiosos estarão em maior falta com Deus do que aqueles que nunca receberam uma iluminação parcial. É melhor você não saber nada do que você saber alguma coisa e não pôr em prática. É melhor que você seja quente ou frio. Se você é morno, Deus ele vai vomitar você. É melhor que você não faça nada do que você faça com motivação errada. Hebreus 10, 29. Hebreus 10, 29. De quanto mais severo castigo julgares, vós será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça? Qual que será o destino dessas pessoas que vivem um evangelho segundo uma motivação parcial? O que vai ser o destino delas? E aí, você, nesse discurso de Cristo, que é exatamente o que eu estou fazendo, as pessoas olham, falam, muito pesado esse discurso, Jesus. E aí Jesus olha para eles e fala, vocês querem ir embora também? Como que a gente vai ter condições de fazer isso segundo as nossas próprias forças? A resposta é, não é possível. O homem natural, ele não pode entender as coisas de Deus. O homem sobrenatural, o homem espiritual, sim. O homem ele pode ser religioso, ele pode ler a Bíblia, ouvir a palavra, avaliar os ensinos das Escrituras, trabalhar na igreja, mas jamais aceitará totalmente os ensinos bíblicos porque não foi destinado a isso. Eu ajo de uma forma moral. Eu vejo o cristianismo como algo legal e eu sigo ele. Mas eu não sou motivado àquilo. Eu faço porque eu quero, não porque Deus me motivou a isso. A revelação da Escritura é feita exclusivamente aos eleitos de Deus em Cristo, que recebem o dom da fé e do arrependimento para a vida e aceitam a palavra de Deus como autoridade que lhe é devida. Você não é o princípio da coisa. Você é a conclusão da coisa. É a partir de Deus que nasce esse sentimento, esse desejo e essa vontade. Se isso nasceu no seu coração, você está perdendo o seu tempo. Você vai se indignar repetidas vezes contra Deus e você não vai demonstrar verdadeiramente o seu amor ao Senhor. Os falsos religiosos, eles não suportam a pregação fiel da palavra. Você pode trazer 100 pessoas aqui. Se a pessoa não for de Deus, ela não fica. Não que os que tenham saído não sejam de Deus, não é isso. Eu estou dizendo que a pessoa que é de Deus, ela ouve a pregação do Evangelho, que foi o texto que eu leu, entendeu? Que a condição de você pregar, a condição do sacrifício, da morte, da confiança em Cristo, da leitura das Escrituras, a pessoa ouve isso e a pessoa ela se alegra. Ela vai falar assim, achei o que eu estava procurando. 2 Timóteo 4,3, o que acontece com as pessoas que não têm Deus e estão ouvindo a palavra de Deus? 2 Timóteo capítulo 4, verso 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário,
cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Houve uma pregação coaching que você vai ver quantos milhões de pessoas estão logados, dando aval às heresias que o cara está falando. Porque a pessoa ela não quer ouvir sobre morte, ela quer ouvir sobre vida. Ela não quer ouvir sobre sacrifício, ela quer ouvir sobre receber alguma coisa. Ela não quer ouvir sobre eu dar, eu quero ouvir sobre receber. Os falsos religiosos não suportam a pregação da fiel doutrina. Por que essas pessoas não suportam a sã doutrina? Porque eles são religiosos. Novamente, eles frequentam a igreja, prestam serviços, fazem caridade, mas eles não foram chamados. Eles não foram justificados. Eles não receberam o favor de Deus. E eles vivem pela honra e glória entre os homens. Quando você vê uma igreja em que o pastor fala, venha, porque aqui vai acontecer isso, ele está puxando a glória para ele. É o meu ministério, a minha igreja, a minha ação, é o que eu faço. 1 Coríntios 2,14. A igreja está aí, pastor não é pastor nada, a igreja não é negação. Mas é exatamente isso, mas o que as pessoas querem, o que as moscas querem? As moscas querem exatamente esse tipo de coisa, elas são atraídas pelo lixo. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode atendê-las, porque e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A fé salvadora é um dom permanente. Deus deu e ele não toma. Os dons, eles são irrevogáveis. Mas apesar dessas variações, a fé salvífica nunca é perdida, pois é um dom de Deus. 1 Coríntios 10, 13. Mas Deus é fiel e não permitirá que tenha aceitado além das nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, nos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. De ondas de mar tão medonhas. Entendeu? Essas são a situação. Ele permite, mas ele dá o livramento. A fé salvadora é um dom permanente. A fé centrada em Cristo, ela é aquela fé que somente existe pela obra de Cristo. A fé salvífica passou a fazer parte da realidade do homem pela fé em Cristo. Crê-se que Deus existe e beneficia aqueles que o buscam. O novo nascimento, pelo qual os eleitos de Deus são salvos em Jesus. Hebreus 4,15. Porque não tem um sacerdote. Porque não tem um sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. O que ele diz é que ele, como sumo sacerdote, ele foi tentado em tudo que você foi. E porque ele já foi tentado em tudo que você foi, ele sabe qual que é a dor que você sente. E ele, sabendo a dor que você sente, ele traz o livramento, ele traz a cura, a restauração, a esperança para você continuar lutando. Então não há nada que você possa passar. Não, pastor, mas eu tenho que pagar a conta da Caesb, não tenho dinheiro. Naquela época não tinha Caesb, mas tinha problema da água no poço, que não tinha água no poço, é a mesma coisa. Por isso a fé salvadora é cristocêntrica em toda a sua concepção. Cristo é o autor e consumador da fé. Sem Cristo não há salvação. Sem salvação não há fé, pois a salvação precede a fé e o arrependimento para a vida. Finalizar 2 Coríntios 5, 21. Cinco, 21. Aquele que não conheceu o pecado
pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nele nós somos feitos justiça. A justiça não procede de mim. A justiça procede única e exclusivamente da ação de Deus. Se você tiver que guardar uma coisa de todo o tempo que você passar comigo, você tem que guardar o conceito da soberania divina. Isso é isso. Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Senhor, louvamos o Teu nome por esse primeiro período de estudo. Pedimos, Pai querido, que o Senhor nos guie, oriente, nos abençoe. Que o Senhor seja cada vez mais Senhor das nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.